Para combinar, oi, boa tarde. Para combinar, tô toda de vermelho aqui, é para combinar com a capa do livro do convidado dessa live, o querido Marco Antônio Vargas Villa-Lobos, que acaba de lançar seu terceiro livro. Confesso que só ri e prefiro continuar rindo. Vou dizer para vocês que eu não tive oportunidade de ler com detalhes ainda o livro, mas já ri muito nas partes, nos capítulos que eu tive a possibilidade de ler. Quero apresentar a equipe técnica dessa live, o Lucas. O Lucas dá todo o suporte técnico. Oi, Lucas. Tudo bom? E tem um suporte emocional, que é do Ruivinho. Oi, Ruivinho. Dormindo. Vocês vão entender já por quê. Vou tirar a câmera. Vou chamar agora o nosso convidado, Marco Antônio Villa-Lobos. Que prazer falar contigo, Marquinho. Oi, Dani, que legal aí. Fico muito feliz aí de estar batendo esse papo contigo e com o pessoal aí. E vou te contar um negócio, o Ruivinho só apareceu porque eu sei que tu és apaixonado por cães. Ah, muito. Ah, demais. E o Ruivinho é especial, né? É um doce, né? É um doce. É, mas os teus também são, e os da Clarissa, os teus, já estou apresentando a família toda. Marquinho, primeiro, parabéns. Que sensacional você ter tido... eu vou falar, ter parido um filho nessa quarentena. Dá para entender assim que é o filho da quarentena? O teu livro? É o primeiro, né? Porque, por incrível que pareça, eu já estou fazendo a propaganda do segundo, né? Que eu já estou escrevendo um segundo. Gostei, eu curti bastante. Você teve um período de imersão na Casa da Praia, foi isso? Para concentrar e rememorar, porque as histórias, as pessoas que te conhecem, eu tenho o privilégio de estar entre o teu grupo de amigos, as pessoas que te conhecem sabem da tua memória e do teu bom humor para falar das tuas vivências, não é? Então você precisou se concentrar na praia, dá para entender assim que foi isso? Fica a gente ficando sozinho, não tem hora para nada, né? Eu sou muito desregrado, né? Tipo assim, hoje em dia eu continuo sendo sempre um jornalista, eu fui professor durante 22 anos, agora não estou mais. Eu fui, como é que o pessoal gosta de dizer, eu fui promovido ao mercado externo, né, há algum tempo, né, comecei a ficar velho e tal, promovido ao mercado externo, né, e aí, eu não posso parar, né, então, depois eu acho que a gente até vai falar um pouco sobre a questão de documentários, né, que tu está totalmente envolvida, aliás, é a diretora, se vem logo... dizer que tu és a estrela do meu documentário Hermenegildo. Já estou pautando até o nosso bate-papo, mas enfim, acho que é importante. E sim, essas histórias que eu vou... Porque, assim, Dani, por exemplo, agora tentando falar sério, eu até escrevo no livro, lá pelas tantas, assim, eu não sou um cara de rir muito, né? Eu não mostro muitos dentes, assim, que nem... Eu até... É engraçado, e está escrito ali no livro, que eu me lembro muito assim que as amigas, especialmente as amigas da minha filha, né, da Bibiana, elas sempre pensavam assim, mas o teu pai é um cara sério, né, como teu pai é sério, não sei o que e tal, porque passa essa ideia, porque realmente eu não... Mas eu sou um cara, tá, eu sei que eu também, não, é evidente, todo mundo tem os momentos assim que, enfim, tá chateado e tal, mas assim, eu não sou mal-humorado, eu nunca sou mal-humorado, eu sou reclamão, isso aí eu concordo, aceito, reclamo, coisa, putz, tem que fazer enjoado. isso. Tu é enjoado, é isso? Reclamo, puxa, olha essa fila, olha não sei o quê, olha o que aconteceu, ok. Agora, bem-humorado, eu sou um cara que eu me acordo todos os dias bem-humorado. Só me acordar já, bom, tá bem, né? Porque assim, e tô sempre brincando, né? Eu digo assim, eu tô sempre rindo da vida, é uma coisa que as pessoas talvez não percebam, né? Porque é uma coisa minha, é introspectiva, é um sentimento introspectivo, né? Porque tem caras importantes, né? Não sou eu. Eu pesquisei também muito, né? A questão do humor. Eu não sou humorista, né, Dani? Eu sou jornalista, eu não sou... Mas já vamos falar sobre isso, sobre a questão do humorismo. Mas assim, tanto que no livro eu digo, né? Olha, esse livro aqui é um livro... Não é um livro de humor, tá? Porque falta a principal ferramenta para fazer um livro de humor, que é o humorista, né? Que não é exatamente o meu caso. Mas, assim, eu tenho essa coisa, assim, como eu pesquisei muito, né? Eu encontrei alguns conceitos, assim, nessas pesquisas
Porque o humor é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Claro que sim. Tem muita pesquisa sobre o humor é uma coisa muito importante, né? E, por exemplo, o Arquimedes, né, que é o matemático, o filósofo, o Arquimedes já dizia que brincar é a condição fundamental para ser sério, tá? Quer dizer, o Nietzsche, né? O Nietzsche, ninguém menos que o Nietzsche dizia que o homem chega à sua maturidade quando ele encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Uhum. Então, assim, ó, eu acho que sempre eu estava lendo sobre isso também, enfim, como eu te falei, essas pesquisas que eu falo, já escrevi alguma coisa séria, vamos dizer assim, sobre humor, né? E eu me dei conta assim, puxa vida, então eu acho que realmente eu estou chegando à minha maturidade. Cada vez que alguém diz, pô, cara, tu está sempre brincando, tu está sempre dizendo bobagem, né? É isso aí mesmo, né? Vai ver que Sim. agora, finalmente, Que é uma maneira, eu cheguei à maturidade, né? Ok. Marquinho, é uma maneira de filosofar também, porque a gente vai rindo e vai pensando, né? É aquela história brincando, a gente diz grandes verdades, né? Mas, de qualquer modo, eu adorei esse teu início filosófico aqui do nosso papo, mas eu acho que o teu livro nos permite muito rir, por tua habilidade de contar as coisas, de ver o lado engraçado das circunstâncias, às vezes tensas, e a gente vai realmente passar por algumas vivências tuas bastante tensas, mas eu gostaria, se tu me permitisse, de te apresentar para quem passa a te acompanhar agora, e já tem gente querida, a Luciana Marques, o Milton Colgo, a Simone Donini, gente Esses querida. são os melhores, pô. Que você também deixa claro que esse livro é uma homenagem aos amigos, não é? É uma grande dedicação à tua família, claro. Você agora, há um ano e pouco, se tornou avô. Tá chegando o segundo, é isso? Segundo. Que coisa bem Assim, boa. Dani, tu me permite, assim, tu tocasse nas duas questões, tá? A questão do avô, né? Eu pensei assim, tá, o que que eu sou, né? Como é que as pessoas me conhecem, assim, né? Quando eu me for, né? O Marquinhos, sei Uhum. lá, o cara tava sempre dizendo bobagem, brincalhão, não sei o que e tal. Aí eu digo assim, pô, sei lá o que que vai acontecer comigo, vá que eu decole daqui a pouco mais. E a Giovana, claro que ela me adora, eu adoro ela, né? Mas ela, pô, ela vai perder, ela não tem 2 anos de idade, né? Então eu Sim. queria deixar isso aí como um legado, entendeu? Isso aí para mim é um legado que eu deixo para eles. Eu até me emociono, Uhum. porque, sabe? Porque Olha quem está te vendo lá. quem está me Vê aí na vendo, tela. Bibiana Villa-Lobos, estamos olha, aqui. eu não enxergo assim Mas assim, Dani, Hum, essa coisa de um legado, eu até falei, então, porque esses tempos também está no livro, né? Eu sou uhum. muito observador, assim, as pessoas me falam alguma coisa, puxa, que coisa legal isso. Eu não lembrava, até procurei na internet para ver, puxa, de quem é essa frase, de quem é essa definição, né? Aí eu digo, não, então eu vou ter que dizer no livro, olha, eu fiz um agradecimento, né, a uma pessoa, porque, pô, esse cara disse uma frase que eu tentei buscar, porque tudo que eu escrevo, eu não disse essa frase do Nietzsche dizendo que era minha, porque Você sempre tem. Esse é essa grande consideração do claro. profissional sério, né? Então, como eu não sei quem disse, eu agradeci para o Henrique, né, que foi quem disse isso. Ele disse um dia, eu fui num jogo de futebol, num aniversário, e conversa vai, conversa vem. Ele me deu os parabéns, porque eu tinha me transformado em avô, e ele disse assim, bah, ele me chama de tio, bah, tio, um neto é a sobremesa da vida. Pô, Ai, que que frase! lindo. Um neto é a sobremesa da vida. Então, assim, essa questão que tu falaste dos netos, que foi o que me impulsionou, e a questão dos amigos, porque esse é um livro escrito para Ó, os o amigos. Lúcio Brancato. Olha aí. E, aliás, se eu não contasse com os amigos, senão quem é que vai comprar, né? Se não são os amigos. Porque, assim, se a gente pensar bem, e aí não é filosofar, porque é uma coisa mais poética, o Vinícius, não é o Vinícius que dizia que o amor é eterno enquanto dure, né? Uhum. Mas o Quintana dizia que o amor, que a amizade é um amor que nunca morre. Claro que existem Lindo. exceções, a gente sabe, né? Isso é uma forma poética de dizer. Então, assim, eu sou um cara que eu sempre, eu tenho 37 milhões de defeitos e umas 2 ou 3 qualidades. E uma delas é assim, ó,
é levar muito a sério essa coisa da amizade. Eu acho a coisa mais linda que existe isso. Então é uma forma de, sabe, de deixar esse monte de bobagens aí para os amigos e para os netos, que eu prefiro ser lembrado assim. Eu me lembro que uma vez um humorista escreveu, né, que o epitáfio de um humorista, tá, gente? Não sou eu. Aqui jaz, como é? Aqui jaz uma gargalhada cercada de choro por todos os lados. Já pensou? É verdade. Você acredita que os humoristas, muitas vezes, eles escondem, ou os palhaços escondem uma tristeza fazendo todo esse humor, ou algum mal-estar, algum sentimento, ou uma depressão, ou coisa assim? Você acha isso? Eu acho que sim. Não é o meu caso, porque eu não sou humorista, tá? Sim, sim, mas muitas vezes eu acontece. Vê bem, Dani, é assim, ó, é que existe um humorista, o cara que vive disso, né? A Sim, profissão dele é ser humorista. claro, Tu claro. entendeu? Eu posso contar uma historinha rápida, uma época eu morei... Depende se for rápido, porque eu preciso falar das tuas histórias. Não, mas Conta, só, tu és. eu morei no Rio de Janeiro, tá? Uma época, e eu conheci, enfim, em função do meu pai, eu conheci vários humoristas. Tá, eu tô falando o pessoal talvez, mas pelo menos um, assim, acho que todo mundo lembra, o Costinha, todo mundo lembra do Costinha, né? Claro que sim, Tinha um claro. Costinha, a cara dele era uma piada, entendeu? Sim. Pô, a cara dele era uma piada. Só que ele não era uma piada, eu não me lembro o nome, devia ser João Carlos Costa, né? E tinha o Costinha e tinha o João Carlos Costa. E eu me lembro, Dani, de ir ao estádio Maracanã com ele, meu pai, ele tinha uma Kombi, imagina, uma Kombi azul, e a gente ia para o Maracanã. E ele parava numa sinaleira, eu não sei, pode dizer bandalheira em live, eu não sei como é que é. Pode dizer o que tu quiser. E aí ele dizia assim, claro, as pessoas olhavam para o Costinha, era engraçado isso, e começava a rir. E tu pensa, tá, por um lado é legal, pô, o cara é humorista, só de olhar já rim para ele, mas por outro lado, sabe, tu tá com o saco cheio, sabe, brigou com não sei quem, não tem dinheiro para pagar as contas, um cara olha para ti e começa a rir. Daí eu nunca mais esqueço, ele dizia para o meu pai, ele parava numa sinaleira e dizia assim, meu pai, puta que pariu, gaúcho, quer ver que os caras vão começar a rir? E aí, Costinha, tu entendeu? Mas ele é um cara cheio de pepino, cheio de problema como Claro, qualquer um, né? claro, não Enfim. tenha dúvida. Marquinhos, olha, tem muita gente querida já nos acompanhando. Eu não sei se você está tendo possibilidade de acessar, os amigos e a família queridos, a Tati Degelski, a Simone Mariano da Rocha, o Zé Pedro Villa-Lobos, olha, o Zé Pedro, Dali, Marquinhos e Dani, um beijo para todo mundo, para a família, o Renato Prezinski, o Lúcio Brancato, a Bíblia, a Clarissa e por aí vai. A gente sempre dá as boas-vindas para quem chega para nos acompanhar. Eu fiz Dani, uma seleção aqui. Está na hora do Zé Pedro escrever um livro. Esse cara escreve muito bem. E Eu tem sei. um British sense of humor. É um humor britânico que ele tem, sabe? É verdade, Zé Pedro, tá dado o recado. Ó, a Lu Barcelos aí também, lá de São Paulo. Então, se quiserem dizer de onde vocês estão, vai ser um prazer a gente saber. Mas olha só, Marquinhos, eu fiz uma seleção, quero dizer que a contracapa tem um texto lindo do Marcelo Oteiral, que é um baita jornalista também. É tão e ele, bom entre que outras vai coisas... comprar só a capa, Dani. Olha só. Hã? É tão bom que tem gente que parece que vai comprar só a capa, daí é mais barato. Tá bem, mas olha aqui, ó. Marquinhos Villa-Lobos é um alquimista raro, tem um caldeirão próprio onde combina jornalismo, política, direitos humanos, viagens, família, amizades, porres e a sutileza exigente das grandes histórias. Quem já provou essa mistura sabe que o resultado pode não ser ouro, mas é algo muito valioso. A busca por um mundo justo, sem alarde, sem autopromoção e sem caçar reconhecimento. Tão discreto que você já pode ter sido amparado por ele e nem percebeu. Essa generosidade também é uma coisa muito especial, que vem e que quem te conhece sabe o quanto tu é um cara que gosta de auxiliar, que gosta de, enfim, onde for possível, tu tá dando aquela força a quem precisa, né, o Marquinhos? Generosidade, a gente sabe que é o teu forte. Fala pouco sobre isso que eu quero falar das tuas histórias. Dani, eu até fico. Sim, eu sou um cara, eu me preocupo com as pessoas, especialmente com quem tem menos, né? Eu sempre tive essa preocupação, com os animais também, né? Eu tenho horror daquelas pessoas, uma vez, milhões de vezes que eu saio correndo atrás de cachorro para dar comida, a minha família inteira, né? Todo mundo assim, né? E aí a pessoa chega e diz assim, tanta gente passando fome, tu levando comida para cachorro. Cheguei, mas esse tempo, mas a senhora me conhece, né? A senhora me conhece, a senhora
Geralmente, esse tipo de pessoa é o que não ajuda nem cachorro e nem pessoa, entendeu? Então, eu ajudo muito, Dani, eu já ajudei mais, porque, enfim, agora baixou um pouco o nível, né, em função da aposentadoria, aquela coisa toda, mas eu continuo ajudando, mas eu não gosto de fazer alarde, eu ajudo, eu sei que eu ajudo, isso aí é o que vale, entendeu? Continuo ajudando algumas causas aí, mas é isso, é normal, eu acho que eu não sou nada demais, talvez tenha muita pessoa de menos, vamos dizer assim, né? Não, mas eu acho que tu tem um... Poderia, né? Eu que fui indelicada contigo, porque eu acho que essa tua maneira de ajudar realmente é contagiante, Marquinhos. Não tem como a gente não... E você não faz alarde, bem como diz aqui o Outeiral, você não faz alarde, você ajuda, não quer saber, e em alguns casos até tem gente que não fica sabendo, e tem gente que é ingrata, e assim é a vida. Ó, a Lu Jaques, a Lu Maria, da Band, querida. A Band, aliás, é um capítulo muito especial nos teus relatos, né? A gente já vai falar. O GB Bueno, beijo para ti, para Luci. E de Buenos Aires, eu coloquei agora há pouco na tela, Horácio Secades mandando um grande abraço a meu amigo Marquinhos desde Buenos Aires, felicitações por el libro, la transmisión está chegando muy bien, um saludo especial para Dani, la apresentadora. Ah, que lo pariu ainda, que lo pariu. Gente, olha só, então são histórias, como diz o título, do Fragmentos do Jornalismo da Família e Viagens. E eu vou começar falando que sim, falando do jornalismo, eu citava agora há pouco a época da Band, e são 1000 histórias, se costuma dizer que foi um período muito emocionante da tua vida, a Band, que tu foste, aliás, aqui, ó, falando em falta de gratidão, eu publicamente quero agradecer, foi você que me trouxe, como eu era repórter no interior do estado, e você que me chamou para trabalhar na Band aqui, então, se eu estou em Porto Alegre hoje, eu estou por tua causa, obrigada, meu querido chefe e amigo, muito, muito obrigada. E a Band realmente tem histórias incríveis, né? Foi lá, aliás, que você tentou o primeiro emprego com 17 anos, era difusora ainda? Era radiodifusora, né? Não, o primeiro mesmo, Dani, o primeiro, assim, eu fui tentar, eu vi que era para vender enciclopédia, né? Mas aí não, porque eu tinha que preencher lá enfim, os caras, mas o que esse cara sabe fazer? Eu não sabia fazer nada, nem bater a máquina, não sabia bater. Aí eu me lembro que ainda bem que tinha um cantinho assim, para dizer, tá, mas escreva outra coisa, quer dizer, a única coisa que eu botei, eu tenho muita vontade de crescer, tá, mas não deu certo, eu nunca consegui vender enciclopédia porque os caras não me selecionaram, mas na Band mesmo, que na época era radiodifusora, era TV difusora também, imagina, naquela época, 76, uma prima minha, Ana Maria, querida, ela ouviu na própria rádio, olha, a Rádio Bandeirantes está, enfim, selecionando repórteres, não sei o quê. E eu tinha 1 mês de faculdade, mais ou menos, né? Eu tinha entrado na faculdade de jornalismo, não é? E fui para lá, peguei o glorioso Caldrefião, linha 55, e fui lá na Band, cheguei lá na Band, e na época, imagina, Dani, 76, o gravador era bom, eu sou pequeno, o gravador era metade do meu tamanho, né? E aí um cara, assim, um sujeito, um vozeirão, assim, um sujeito bonitão, assim, sabe? Só, meu, vai lá e faz. Era eu e um monte de gente, né? Um monte, uma gurizada e tal. E ele vinha com um papelzinho assim, era tipo uma pauta, né? E para mim, caiu uma pauta de um erro médico. E eu digo, vai lá e faz. Eu digo, faz o quê, né? Bom, fui. Aí eu fiz, né? Aí eu sempre digo assim, nossa, eu imagino então o que os outros fizeram, porque selecionaram 2, né? Era um outro cara muito legal, Silvio Luiz de Oliveira Marcos, nunca mais esqueci, perdi o contato, nunca mais vi, né? E eu, né? E entrei. E esse cara, né? Esse cara que eu te falei, que ele era o produtor do José Antônio Daut. Bom, todo mundo acho que lembra o caso Daut, né? Claro que sim. Nunca foi solucionado, foi assassinado, jornalista fantástico. E um cara, Dani, de uma generosidade, para tu ter ideia, assim, a gente que é do meio, eu entrei numa estação de rádio e no outro dia o cara já deixava eu entrar dentro de um estúdio de rádio e falar junto com ele, entendeu? Sim, você é então, estagiário ainda. Esse cara que me contratou, vamos dizer assim, que aprovou o meu teste, era ninguém menos do que o nosso Bira Valdez, o Birajara Valdez. Inesquecível. Eu e tanta gente sente tanta falta, que era, olha, eu posso dizer, porque ele sabia,
era o mal-humorado mais querido que eu conheci na minha vida. Eu gostava muito, muito dele, faz muita falta. É verdade, não tenha dúvida. Olha só, falando, a Luísa mandando beijos, um beijo para a Nádia Rodrigues, a Lise Aidos, o Lúcio de novo, a Sara Kirchhoff, querida, que está em São Paulo, a Carla Hartmann, Cândido Godoy, de olho aqui na nossa, a capital dos Gêmeos, de olho na nossa transmissão. É verdade. E, enfim, Imara Alves também, meu prof, quantos alunos que devem dizer meu prof para você, né? A Nádia Rodrigues, se você tem uma ideia, falar de Goiás, está lá em Goiás nos assistindo. Que legal. Muito legal, né? A web tem dessas coisas, a gente poder interagir, que coisa boa. Marquinhos, vamos dar risada um pouquinho? Ué? Porque lá da risada, quem ler o teu livro vai rir muito, né? Lá na Band foram muitas as passagens engraçadas. Você, naquele período, era um cara muito poderoso, tinha até secretária, né? Imagina. Ariane, querida. Eu tinha uma secretária, imagina, e como eu era muito poderoso, assim, eu acho que em função do meu tamanho, ela, do alto, assim, de todo o respeito que ela tinha pelo chefe dela, ela me chamava de Tampinha, imagina. Eu chegava e aí, Tampinha? E ela já me conhecia, porque ela olhava assim e dizia, ontem à noite foi forte, hein? Às vezes chegava meio... E aí eu me lembro, entre outras doideiras lá naquela redação, que tu lembra disso, né? Eu ficava num aquáriozinho, assim, né? Sim. E às vezes a noite era meio pesada mesmo, eu dizia, mas eu ia sempre, né? Eu nunca faltei ao trabalho. Mas às vezes eu estava mal mesmo, assim, né? E aí eu dizia, eu preciso dar uma cochilada aqui, né? Porque, E aí eu deitava, né? No chão, né? Debaixo da mesa. Sim. E combinava com ela, né? Ariane, é o seguinte, porque ela ficava no lado, não sei se você lembra, numa mesinha assim no lado. Sim. Eu dizia, Ariane, o negócio é o seguinte, se aparecer alguém aí para falar comigo, tu dá um pontapézinho assim naquelas coisas de Eucatex, assim, né? Que tem aquelas divisórias. Então era a nossa senha. Então, eventualmente, olha, acho que umas 2 ou 3 vezes, aí dava tempo mas às vezes não dava tempo de eu me levantar, e 2 vezes, eu me lembro 2, muito claras, que o Bira, que era o diretor, o Bira entrava na sala e eu já estava acordado, pelo menos, né? E dizia, Marquinhos, o que você está fazendo aí? E aí eu ficava mexendo nos fios do telefone, né? Não, estou aqui arrumando. E aí ele sempre que ele ia embora, Marquinhos, você não sabe que tem um departamento só para arrumar esse tipo de coisa. Pois é, mas eu não quero dar trabalho para os caras. Mas era a minha secretária querida, imagina, Ariane. Muito claro, querida. muito, são histórias incríveis. Mas eu acho que você tem muita ousadia, e isso o Teiral também fala aqui na contracapa dele, e eu acho que define bem, de rir destas tuas circunstâncias, que nunca o teu lado bem-humorado e de fazer graça, enfim, nunca atrapalhou de maneira alguma o teu profissionalismo. Isso é muito importante que se diga, que jamais afetou o teu profissionalismo, o fato de você ser brincalhão e bem-humorado desse jeito. Mas tem uma coisa que o Teiral diz assim, que você traz no DNA, que é exatamente essa questão do humor. O teu pai, Carlos Nobre, a gente não pode esquecer que tem esse detalhe aí do DNA também, mas ele fala da tua capacidade de rir de você mesmo, mas que sempre é melhor rir com você, né? Você tem essa característica de rir de você mesmo, mas que é muito bom rir com você, porque aí se torna muito mais divertido e a gargalhada contagia. Mas eu quero te perguntar, a Band são inúmeras histórias, depois a gente pode voltar, é uma turma que com grande alegria a gente consegue reunir de tempos em tempos, mas você teve passagem na RBS muito forte também, e teve muitos trabalhos de forma independente, como é o caso lá da eleição no Paraguai, né? E aí, eu acho que vale a pena você relatar aquele episódio do avião com o comandante o general Andrés Rodrigues, porque eu imagino que aquele teve um misto de medo mesmo com um aspecto surreal das circunstâncias. Por favor, Marquinhos, a gente quer ouvir isso. Dani, eu vou resumir, tá? Tanto que eu me lembro que eu escrevi assim no livro, sabe, agora alguém vai achar que isso aqui eu estou inventando para ficar melhor. O pior é que era tudo verdade. A gente estava no Paraguai, eu fui para o Paraguai, coitadinha, minha mãe, eu me lembro, sabe como é que é mãe, né? Eu desapareci um tempo, eu fiquei, acho que quase um ano fora.
E a minha mãe andava ali, ia na feirinha do Bonfim, e as velhinhas lá, amigas delas, ai, aquele teu filho, né? Ele é tão bonzinho. E a minha mãe toda orgulhosa, não, meu filho tá morando no exterior, imagina. E aí, pô, quando tu fala exterior, assim, pô, Paris, Nova York, isso, ah, mãe, tá louca, eu moro no Paraguai, em Assunção, né? Ainda bem que nunca perguntaram, apesar de que eu adorei morar no Paraguai, eu adorei aquelas pessoas, sabe? Eu achei fantástico, sabe? Aquilo ali para mim foi muito legal. Mas essa história, né? Essa história, assim, ó, um belo dia, o Milton Colgo, né? Que tá toda hora no livro, que é um irmão para mim, né? Um baita de um cinegrafista, diretor Tá de imagem. acompanhando a gente aqui, ó. Ah, que legal, cara. Um beijão para ele. O Milton Colgo, que é um cara assim que morre de medo de qualquer coisa que levanta mais do que 30 centímetros do chão, né? Não, Dani, era um helicóptero, na verdade, era um helicóptero enorme, enorme, enorme. A gente chegou lá para fazer uma cobertura, porque a gente estava fazendo, aí trabalhando lá, né, nesse esquema do Paraguai, e a gente entra naquele helicóptero e me chamou a atenção, em primeiro lugar, o tamanho do helicóptero. Eu nunca tinha visto um helicóptero tão grande na minha vida. Segundo lugar, não tinha nenhuma insígnia, assim, Força Aérea do Paraguai, nada. Era um helicóptero azul e branco. Eu digo, mas que helicóptero é esse, né? Tá, a gente entrou, o general lá, o Andrés Rodrigues, entrou, né, com aquela carranca toda dele. Ok, e tinha lá mais 1 ou 2 militares, e aquele negócio já para levar. E a gente ia fazer uma viagem, né, até uma cidadezinha, que eu não me lembro o nome, que aí a gente até se informou e tal. Não, são mais ou menos. No livro o nome. Você É, escreve bem no livro. são 40 minutos de viagem, não sei o que e tal, ok. O helicóptero para levantar voo já foi uma confusão, sabe? Já foi ele, sabe? Ele parecia aqueles mosquitões, uns mosquitos muito grandes que tem, com umas asas, com umas patas muito grandes. Ele ficava se tremendo, tremendo, levantava e baixava, levantava e baixava. E o Milton, né, se borrando de medo, mas com aquele profissionalismo dele. Bah, o Milton parecia um picolé de gesso, né? Eu nunca tinha visto, de tão branco que estava ali. Tá, daí o negócio saiu, foi embora o tal de helicóptero. Foi. E eu ali, sentadinho ali, o general ali olhando pela janela lá, os campos muitas lá. Imagens do general olhando pela janela. O Milton ali, né, filmando o general, filmando, enfim. Bah, daí chegou um tempo assim, começou a passar tempo, até que o Milton me chega assim, bah, Marquinhos, mas não era 40 minutos de voo, bah, já tava, eu acho que já estava 1h30, mais ou menos, né? Eu digo, bah, é mesmo, né? Eu acho que é, né? E aí, né? O Milton nem tinha mais o que filmar, eu imaginei, bom, o que ele vai filmar agora é o helicóptero caindo, porque vai acabar o combustível desse helicóptero. Aí eu disse, não, eu vou ver isso aí, né? Bah, Dani, aí é o seguinte, aí eu falei com um soldadinho lá, um cara menor, menos graduado, disse, olha, irmão, o que está acontecendo aqui? Não dá para... E o cara foi... O helicóptero era tão grande, para vocês terem uma ideia, que tinha uma escadinha assim, claro, uma escadinha pequena, mas era uma escada mesmo, e os caras ficavam lá em cima, os pilotos. E nisso o cara voltou, né? Não entendo, não sei o quê. Eu digo, aí disse, não, eu vou lá então. Mas não era o presidente já? Não era o presidente que tomou a frente disso? Não, calma, presidente, é que tudo, não, assim, ó, aí, Dani, aí eu subo a escadinha essa, o que eu estou esperando? Pô, um avião, um helicóptero do presidente da República, eu estou imaginando encontrar 2 pilotos, assim, os caras tudo fardado de piloto de Força Aérea. Vai, eu olhei 2 caras, Dani, eram 2 baratas brancas, assim, uns caras meio loiros, assim, com umas calças de brim, umas camisetinhas, o que é isso, né? Aí eu, mais ou menos, tá? No livro tá melhor, assim, a explicação. E aí eu digo, mas o que será que esses caras falam? Porque esses caras não são paraguaios, né? E eu meu espanhol, meu portunhol lá, e eles meio que entenderam e tal, barará. E aí eu digo, mas o cara pergunta para mim, imagina, não é a melhor pergunta, quem tem que fazer essa pergunta geralmente é o passageiro, e não o piloto. Imagina um piloto olhar para ti e dizer, tu sabe onde é que fica Curitiba? Não, eu acho que é melhor o cara, o piloto, saber. Aí começou aquela conversa, né? Eu disse, tá, mas vocês não são paraguaios, né? E o cara, não. Eu digo, mas não tem como olhar. O mapa, Dani, o mapa que os caras tinham era uma xerox toda fuleira, assim, de mapinha dos nomes e tal. E aí eu disse para ele, tá, mas e no manual, né? No manual do helicóptero, né? Aí o cara diz assim, não, a gente não entende o manual.
Mas como assim vocês não entendem o manual, né? Os Tá, e a pilotos. gente se entende. Como assim vocês não entendem o manual, né? Porque daí, não, porque o manual está escrito em russo, ele disse. Tá, daí não, Gente! aí nem era uma pergunta, aí eu fiz uma afirmação. Bom, então, se vocês não entendem o manual que está escrito em russo, isso quer dizer que vocês não são russos, né? E não eram, os caras eram húngaros. Imagina, eram húngaros os caras. Então, assim, ó, uma confusão, Dani. Bom, aí eu desci e tal, falei com o general, mais ou menos a ordem, tá? No livro tá bem explicadinho. Até que o general subiu. O general subiu, mas subiu aquela escadinha que era um raio, né? E daqui a pouco, por sorte, era um helicóptero, né, Dani? Porque o helicóptero baixa em qualquer lugar. Se fosse um avião, eu não ia estar contando essa historinha aqui. E aí baixou, resumindo, assim, baixou o helicóptero. Por ordens do presidente. Por ordem do presidente. Sim. E aí abriu aquela porta, e aí é que eu chamo a São Silvestre do Chaco. Saiu aquele presidente meio correndo na frente, e o ajudante de ordens dele, e o Milton, coitado, com aquele equipamento pesado, e eu atrás, e chegaram lá no fundo, lá tinha uns índios, os colonos, o colono índio, sei lá eu. Dani, isso aí aconteceu, o pior é que é verdade. E aí o general dizia, mira, eu sou o general Andrés Rodrigues, presidente. Não, presidente. E aí o cara, não, nós vamos a, sei lá, o lugar, eu não me lembro. E os caras diziam assim, não, para já. Aí assim, Dani, resumindo, no livro está bem escritinho isso, a gente estava bem na fronteira do Paraguai com a Argentina. E aí eu me lembro que eu coloquei assim, essa história poderia ter, eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas no livro está assim, imagina uma manchete de jornal assim, ó, helicóptero russo, pilotado por pilotos húngaros, transportando o presidente do Paraguai, com 2 jornalistas brasileiros, é derrubado pela Força Aérea Argentina. Poderia ter sido. Bom, a história é mais, né? Ela está mais rica. Claro. Senão a gente pode... Aliás, Dani, essa é a maior história do livrinho, que é de pílulas, mas essa eu até coloquei no livro. Tem algumas que são tão grandes que foram promovidas a supositório, né? São mais do que pílula, né? Marquinho, eu acho interessante como você relata os detalhes, e no livro está muito bem escrito. Na hora de uma conversa não dá para lembrar de todos os nomes, mas enfim, vamos entrar para a família, que história de trabalho eu sei que tem muito, é um capítulo longo, e a família, eu sei que a família Villa-Lobos adora viajar, tem muitas viagens que você, Clarissa, Bibiana, Rodrigo fizeram juntos no decorrer da vida, agora vão os netos também, depois que passar essa pandemia. Mas eu vou começar a contar a história da família. Antes, deixa eu dar um beijo aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. A Liz, o Rafa e a Lívia, a Andréia Vargas, que eu já postei o comentário dela, a Luciana Marques, do Arte Blitz, também está com a gente, a Simone Miller. Beijo pra o Miltinho também eu postei, o Miltinho, eu imagino que se ele não comentou nada, porque a história é verdadeira. A Fernanda Renner-Eli também está acompanhando a gente. O Beto Cor também, dizendo que nós somos lindos. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, o Beto dizendo que a gente... Ah, não, aqui é a Lizzie. O Beto está aqui, ó. O Beto que era lá da Band? Claro, o Beto da Band. É um beijão. Né? Que legal. Aí tem um beijo da Juliana Oliveira aqui também. Minha Enfim, prima. Obrigada, gente, por estarem nos acompanhando. Sempre é um momento de aprender com esse mestre, que é o Marquinho Villa-Lobos. Marquinho, e a história do teu bisavô, que era um cara fera, já vou dar o nome dele. General teu bisavô se chamava General Tito Villa-Lobos, né? Ele brigou com a tempestade, é isso? Assim, ó, isso aí, eu devo isso aí muito a histórias familiares, e o Zé Pedro, né, o Zé Pedro Villa-Lobos me mandou a foto do general, que era o avô dele, né, era meu bisavô e avô do Zé Pedro, apesar de eu ser mais velho que o Zé Pedro, né. Bom, esse cara, imagina tenta imaginar a década de 10, 20, do século 20, no caso, né, em Porto Alegre, né, tenta imaginar a Igreja das Dores ali, num domingo à tarde, as pessoas fazendo o footing, né, que nem chamavam. Então, assim, imagina as moças na época, não mostravam nem um tornozelo com aqueles vestidos, aqueles chapéus, né, a sombrinha, algumas, certo, com uma serviçal atrás e tal. E na contramão, os rapazes ali, os caras com chapéuzinho, né, com o reloginho daqueles, né, que era de bolso,
paletó, aquela coisa, porque era aquele flerte ali, vamos dizer, né? E o general lá, o general Tito, todo, né, com aquelas roupas dele de gala, sei lá o quê, com uma espada que, aliás, o Zé Pedro tem essa espada, né? A espada do general, né? E começa, Dani, ali... Avô do Zé também, né? Ele é avô do Zé e meu bisavô. Aí começa uma tempestade, um temporal, se arma um temporal, era verão em Porto Alegre, e bom, raios, né? Tudo que tem direito, e pô, o pessoal começa a ficar assustado, porque os raios caindo perto, e daqui a pouco cai um raio muito perto, mas muito perto mesmo, né? Bah, e o general não tem dúvida, né? O general não tem dúvida. Ele tira a espada da bainha assim, parece o Thor aquele, só que ao invés do martelo, ele aponta assim, né, desafiando, né, enfim, Deus, para quem acredita, né, Deus, né, que mandou aquele lá, e convida o homem para um duelo, diz assim, manda, filha da puta, imagina, e aí o cara não mandou mais, ele guardou a espada, né, e saiu altaneiro, assim, né, então a família tem esse lado, assim, tem. E assim o Dani... Tem militares na família, é isso? Tem. Militares na família. O pai do Zé Pedro também era militar, tem a ala militar, tem tudo, tem todas as alas na família, né? Mas, de um modo geral, todos, de certa forma, caras engraçados. A família do meu pai, especialmente, eu nunca vi tanta gente engraçada, tanta gente. Com esse senso, essa capacidade de humor. Sabe? De Buenos Aires, outro beijo do Gustavo Veiga para você, que é personagem do livro, não é? Nossa! É personagem, tem que ler. Aí é o capítulo do profissional ainda, é o capítulo profissional. Você fez muitas gravações lá em Buenos Aires, você é um apaixonado pela Argentina, pelo Uruguai também, né? Tem muita história no exterior também. Mas... falando em história e em viagens, eu volto à história, volto ao texto do Marcelo Alteral, que diz que você tem a capacidade de rir de você mesmo. E você fala isso sem nenhum pudor aqui, que nas vésperas da sua viagem em família para o exterior, você teve que procurar um proctologista. Foi para evitar tragédias maiores no ar. Uhum. Eu imaginei assim, o avião, a questão da pressão, e aí eu observei ali e digo, mas eu nem comi uma sopa de beterraba hoje, né? O que está acontecendo? E aí eu pensei mesmo, sério, né? Imagina minha calça azulzinha de brim virar um Grenal, né? E aí eu digo, eu tenho que ir, né? Um proctologista, né? E aí, assim, aí tem também esse outro lado, né? Dizem... mais a minha mulher, ela tem razão, que eu sou um cara muito pessimista, mas dessa vez eu acho que eu consegui convencer, eu digo, não, tu logo acha que o cara vai mexer, não sei o quê. Eu digo, bom, mas quando eu vou a um dentista, eu abro a boca, ele mexe na minha boca, quando eu vou num otorrino, ele olha a minha garganta, e quando eu for num proctologista, alguma coisa vai acontecer naquela região. Senão, assim, imagina se eu vou num proctologista, o cara só olha e diz assim, mas que bundinha bonita que tu tem, né? Não, né? Dani, aí é o seguinte, eu acostumado já com urologista, mas é diferente pelo seguinte, porque o urologista, pelo menos, é uma coisa orgânica, é um dedo, né? É sangue, osso, pele. E um proctologista é uma coisa... Sabe, o cara veio, Dani, assim, quem viu aquele filme, Eduardo, Mãos de Tesoura, porque eles botam esse negócio... Eu acho que o nome do continho é a Ópera de Pequim, porque... Não sei se alguém já viu, É a Ópera de Pequim. Sim. Aquela apresentação, aquelas bailarinas assim, aquelas máscaras, e umas pontas assim. E o cara veio com aquilo, Dani, mas veio com tudo, né? Entendeu? Agora, Marquinhos, eu acho que é interessante você contar, falar assim, com um bom humor disso, porque acaba até encorajando outras pessoas, porque esse é um tema que ainda é tabu, vamos ser sinceros, né? Que o exame da próstata é tabu, sim. Então, eu acho que falar de uma forma engraçada, espontânea e sem medo de falar, eu acho que contribui nesse sentido. Também. Não, Dani, é verdade. A gente tinha até uma vizinha no outro prédio que a gente morava, que era uma senhora, que um dia, ela era médica, ela é aposentada, uma vez ela falou para minha mulher, o meu marido, casada com médica, não sei o quê, morreu porque era metido a machinho, não sei o quê, não fazia nunca esse não quis fazer o exame. Eu chamo de procissão, eu chamo esse exame de procissão, Dani, né? Porque o cara bota o dedo e dá uma volta na praça, assim, entendeu? Ele dá para um lado, vai para outro, e eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, né,
pode parecer bobagem, é bobagem, mas enfim, o que eu vou fazer? Eu tinha uma ideia, assim, é uma ideia, não vou dizer que isso era uma fantasia, muito menos sexual, mas eu tinha uma ideia, assim, que eu não sei porquê, não sei se aquele filme Barbarella, que eu imaginava que, primeiro eu pensava assim, bom, quando o cara botar o dedo, acho que eles botam alguma coisa, uma vaselina, pelo menos, porque nunca tinha feito, né? E aí mas eu imaginava essa coisa da vaselina uma coisa assim moderna, de metal. Equipamentos, enfim. Não sei por que eu tinha essa coisa, né? Bah, chegar lá vai ter um troço de metal com uma vaselina dentro. Bah, Dani, aí eu chego, eu juro isso aí. E tinha um negócio de mostarda. Mostarda, né? É um troço de mostarda. Aí eu digo, mas como assim, né? Aí tá, daí fiquei ali, me botaram. Devia ser medicamento, claro. Não, era a vaselina que estava ali dentro. Ah, perfeito. Me botaram, Dani, numa posição assim, que era um franguinho, bah, só faltou a polentinha, né? Porque o resto... Marquinho, vamos lá. Deixa eu te falar. Você disse que tem 5 coisas que você faz bem na vida. Você faz bem na vida, que é, entre elas, andar bem de bicicleta, jogar botão, entrar com 50% para fazer belos filhos, juntar cacaca de cachorro na rua e extensas sessões de nadismo. Você, na quarentena, pode ter tido alguns dias de nadismo, mas também produziu muita coisa, né, ô Marquinho? Não, Tanto é que estamos ainda em finalzinho de quarentena, sabe-se lá, e você continua escrevendo suas histórias, né? Estou escrevendo o número 2, tomara que o pessoal goste do 1 primeiro. Mas, assim, o nadismo, na verdade, assim, nadismo mesmo, eu te lembro, veio aquele filósofo uma vez aqui em Porto Alegre, o italiano, não estou me lembrando. Domenico De Masi, a terapia do ócio criativo. Eu não chego a... na verdade, assim, pode ser o ócio, às vezes mas dificilmente, porque eu estou sempre me ocupando, entendeu? Eu leio muito, ouço muita música, então, assim, o nadismo mesmo, até queria mais do que eu faço atualmente, mas eu faço bem, quando eu faço bem. Certo, dizer, olha aqui, ó. Aí, né? O nadismo é não fazer, no caso, né? Verdade, olha aqui, ó, o Paulo César Carelli, dizendo que está ansioso para receber o livro dele também. Vamos falar um pouquinho disso. Você tem um pré-entrega, um sistema de entrega do teu livro, né? Pré-entrega, que é... Eu tô levando, Dani, assim, ó, algumas pessoas pegam comigo aqui, tá? Sim. Outras eu levo, né? Porque senão... claro, e o pessoal tipo o Carelli é via correio, né? Sim. Onde está o Carelli? O Carelli não escreveu aqui onde ele está. Querido, é o seguinte, ó, eu mando pelo correio, que já vou avisando aqui, está demorando muito, porque eu descobri que o impresso, eu não vou mandar de Sedex, porque aí o cara vai pagar mais Sedex do que livro, né? Sim. Então, você está assim, divulgando os valores, tudo. Sai 8 pila o correio, mas o cara me disse assim, oi? O livro é 35. 35. Tá. E o correio, ele é meio padrão para qualquer lugar do Brasil, é R$8. E eu mando, daí tá, a pessoa me paga o correio, só que tá demorando, mas o cara me garantiu, não, demora, mas chega. Imagina, chega a demorar um mês, cara, imagina, mas chega, né? Então, e o pé entrega é legal, porque eu vou e me viro, e me ajuda, a Clarissa me ajudou, o Rodrigo me ajudou, eu me viro, né? Como é que faz para comprar o livro, hein? Me conta. Assim, ó, claro, muita gente me conhece, né? A maioria me conhece, né? Já teve gente que não sabia quem eu sou, né? Então, assim, eu tenho o WhatsApp, né? Que é o telefone, né? Posso dar aqui, Dani, o telefone? Não, você pode dar. Eu quero saber se você vai querer disponibilizar assim para todo mundo. Por mim, tranquilo, pode colocar. Gente, só não fiquem me passando trote, pô, não tem mais idade para isso. É 51, né? 984 22 5664. Eu vou pedir para a Clarissa colocar o número e a gente compartilha aqui na tela, tá, Clarissa? Eu tenho e-mail, tá? Eu sei que e-mail é uma coisa meio fora de uso, mas tu sabe que eu sou um brontossauro, né? Mas tem gente que usa, já me mandaram por e-mail, que é Marco Vargas 450@hotmail.com. Tá? Porque eu também sou Vargas, né, Dani? Eu sei que tem Vargas na família, só ilustres nessa família, só ilustres. Marquinho, uma pergunta
eu já estou contando aqui, nós temos alguns minutos ainda, 10 minutos. Por que teve tanto padre no teu casamento, hein? Porque até um bispo. Eu era repórter, né, Dani, na época que eu casei. E eu ia fazer entrevista com os caras, e na época eu ia muito lá na CNBB, né, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e tinha lá um assessor lá, que era o padre Augusto Dalviti, que era um cara muito legal, assim, com a gente, eu gostava dele, né? E aí eu disse, vou casar, eu tenho que ter um padre, né? Daí eu cheguei, o senhor não quer ir lá me casar, não sei o quê. E ele topou. E eu me dava muito bem com um bispo, né? Por parecer, o cara quer esnobar. Não, né? O Dom Antônio do Carmo Cheuich, que era um cara brilhante, assim, né? E bem posicionado já na época, politicamente também. E eu disse, ô, Dom Antônio, bispo, porque eu não entendo nada, bispo também pode casar alguém? Pode, né? Tá, mas claro, mas tinha o padre da igreja também, né? Uhum. Pô, aí, Dani, aí foi meio ruim, porque quando eu vi que tinha o padre da igreja, vai pegar mal isso aí, o que o cara vai achar? Entrou o Dalvite na igreja, e eu ainda digo, que legal que o senhor veio no meu casamento. Eu digo, não, eu não só vim, como vou celebrar o casamento, né? Digo, e aí eu digo, agora, como é que eu vou falar para ele? Pode parecer uma coisa meio, sabe, constrangedora. Aí eu chamei um bispo, e o cara é padre, daí, Dom Antônio, padre Dalvite, é o seguinte, eu acho que eu fiz uma burrada aqui, porque eu convidei o Dom Antônio também. Daí o Dom Antônio entrou com um chapelão, assim, que parecia acho que até para-raio tinha em cima de tão alto que era. E eu disse, Dom Antônio. Ficou legal, Dani, no final, os três. Mas nem o padre sabia do outro, o bispo não sabia dos padres. Não, ninguém sabia de ninguém, e foi legal, assim, porque eles passavam um por outro, aquelas coisas. Legal. Né? Não, coisas que só acontecem com o Marquinho Villa-Lobos. Ô, Marquinho, teve aquela época também que você, profissionalmente falando agora, você teve muito em São Paulo, né? Era numa época da Band que você circulava por lá. Teve teu período paulistano, não é? No jornalismo. Uhum. Sim, isso aí, assim, aconteceu porque aquelas coisas da vida, né? Uma vez com o Milton, né? O Milton fez umas imagens lindíssimas, maravilhosas, um programa, tipo um Bandeirantes Repórter, sei lá, né? Um programa esses maiores, assim, e a gente fez um programa muito legal lá no Chuí, Chuí, Histórias de Onde o Brasil Começa, eu acho que era esse o nome do programa. E o programa foi em rede nacional e realmente estava muito bonito, não é porque eu fiz, tá? Mas tu sabe muito bem as histórias que tem lá, claro. Não vamos detalhes aqui, tem vários, né? E as imagens do Milton sempre maravilhosas. Impecáveis, né? impecáveis. E aí, de cinema. E aí uma diretora lá, aquelas coisas da vida, ela se apaixonou pelo troço, e aí, gaúcho, não sei o quê. Foi por isso, e aí começaram a me chamar, e eu ia toda hora lá fazer um programa aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Foi isso, eu ficava muito assim entre São Paulo e Porto Alegre durante aquele tempo de Band. Que legal. Deixa eu te falar o teu livro, eu tenho certeza que quem comprar e parar para ler é aquela coisa que tu começa e não quer terminar, porque realmente é muito leve, você escreveu de forma muito leve e com muito humor, a gente acaba rindo sozinho em muitos momentos. A homenagem ao teu pai, a gente fez referência à família antes, o Carlos Nobre foi um dos grandes nomes do nosso humor, cantor também, não é? Mas ele cantou também, não estou errada? Ele começou como cantor. Ele começou como cantor. Perfeito. Mas você fez questão de homenagear teu pai num capítulo aqui mais para o final, não é? Não, eu acho que eu fiz a melhor homenagem, né? Porque primeiro, assim, eu usei porque ele não vai me cobrar direito autoral, né? Porque, enfim, é meu pai, né? Então não tem problema nenhum. Tu sabe que eu cheguei a pensar até em colocar algumas coisas do Aparício Torelli, o Barão de Tararé, porque eu também sou Torelli de família, né? Eu tenho um grau mais. Mas aí eu digo, mas vai saber, né? Aí eu não encontro um primo, não sei o quê, então deixa assim. Ô, Dani, tu desapareceu aqui para mim, eu continuo. Tá, agora entrou de novo. Então, assim, eu fiz uma seleção de algumas, porque esse era um humorista, né? Aí o buraco é mais embaixo, que nem se diz. Então, acho que essa é a melhor homenagem que tu pode fazer para um cara que é humorista, é que as pessoas leiam uma coisa, sei lá, quantos anos faz? 35 anos que ele já morreu, e vejam como as piadas são atuais, não é? E como ele era bom, né, como humorista, né? Maravilhoso, né? Então, eu acho que é uma forma
enfim, né, de homenagear. Justa, merecida de homenageá-lo, né? É verdade. Também tem de certa forma, uma homenagem para uma pessoa que é um queridíssimo amigo meu, que é o professor... Essa eu ia deixar para o final, porque eu preciso te confessar uma coisa. Lendo, eu disse no início que você fez o livro para os filhos, para os netos, para que os teus descendentes conheçam um pouco do que tu eras, mas também foi uma grande homenagem aos amigos. E eu tenho que te dizer que, depois de rir muito lendo as histórias, eu chorei ao final com a homenagem que você faz aos amigos, e foi lindo também selecionar um deles para homenagear a todos, né? Então, eu preciso te dizer que você conseguiu me fazer chorar também. Tá, mas sempre tem um lado, dentro do choro também tem, né, o lado engraçado. Eu te diria o seguinte, na verdade, eu tenho mais coisas, tenho outros amigos que eu escrevi coisas semelhantes, mas aí eu tive que... Porque quanto maior o livro, mais caro fica para mim também, né? Tipo, eu vou ter que homenagear a todos, entendeu? É difícil eu escolher um no próximo livro. Atenção, número 2, vai ter mais pessoas. Sair. Mas aí também tem detalhe, Dani, e tu viu que eu até estou colocando no próximo livro assim, se alguém não foi homenageado, não fica triste, porque todas as pessoas que eu homenageei são pessoas que não estão mais aqui. Então eu pretendo nunca te homenagear em livro nenhum também, assim, tu entendeu? Mas, assim, uma coisinha também, Dani, além, o doutor José Alteral, que eu coloco. Doutor José Alteral, é o teu grande amigo. Eu tinha uma admiração, paixão por ele, e até coloco que, infelizmente, é um cara que eu convivi muito pouco. Que pena, né, assim, mas, assim, essa coisa da amizade é assim também, quer dizer, não é o convívio diário, é aquela coisa, é aquela conexão que tem do coração. Então, muitas vezes, né? Então, assim, é uma pena. Mas também, Dani, eu queria falar também, uma certa forma, uma homenagem, assim como eu fiz ao Carlos Nobre, de um cara que eu acho muito brilhante. Alguém lembrando aqui, Blanque Mauro, Rubens, personagem do Carlos Nobre. Do Carlos Nobre, o Rubens Hofmeister, que era o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. O Cláudio Mércio, que tu conhece, né, que é professor da FAMEX, que é doutor em comunicação. Fez aqui o Cláudio Mércio. E é baterista também, né? Muito bom. O Cláudio Mércio porque, sabe o que é, Dani? Eu acho assim, isso eu tenho, e talvez me ajude um pouco. Eu acho que as pessoas, não todas, é claro, muita gente está perdendo o sentido do humor, entendeu? Sabe, a vida está muito... Então, assim, é como eu te digo, como eu te falo, se tu olhar para mim, aquilo que eu falei no início, todo mundo vai me achar um cara sério, né? Mas, por exemplo, lá tem um capítulozinho que é um personagem que é claro que a única coisa que não é verdade do livro é aquele personagem, por favor, o mestre Adnub, que na verdade é Buda ao contrário, né? É um mestre. Tem uns papos geniais. Posso um homem feio pode ter uma mulher bonita. Não. Essa é genial mesmo. Um homem feio pode ter uma mulher bonita? Um feio, sim. Um idiota, não. Exatamente. Não, o Mércio, ele tem, assim, eu coloco ele... o humor dele, que também não é um humorista, né? Mas ele é muito, a maneira de escrever dele é muito parecida com o do Zé Pedro, entendeu? O Zé Pedro Villa-Lobos. São caras que têm esse sentido de humor. E aí também foi o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha que ler, porque claro que eu li o que o Mércio, eu pedi autorização para ele, tudo, né, para lançar o Mestre, tem até uma foto do Mestre no final, quando ele era adolescente, com 176 anos de idade, que ele morreu, parece que com 295. E aí, assim, Dani, eu li 15 vezes o Mestre. No final tem algumas fotos. Eu li, é meio ruim, assim, de mostrar. É ruim de ver de longe. Eu li 15 vezes o Mestre, e as 15 vezes eu ri da mesma coisa que eu ri. Daí vai dizer, fantástica. Acho que a foto que se refere a essa aqui, não é? Opa. Ele. Claro, na verdade, isso aí é o Mércio com uma montagem, né, gente? Claro, então, também eu queria agradecer, né, os meus coautores, eu estou mal de coautor, o Cláudio Mércio e o Carlos Nobre, né, que também, acho que também ajudaram muito a deixar o livro, e sem contar que o Mércio e o Marcelo Alteral escreveram aqueles, claro, dentro da generosidade deles. Também eu não ia convidar, eu não tenho inimigos, eu acho, né, Dani? Mas eu não ia convidar um inimigo para escrever ali. Então, sempre vai ser um amigo que vai escrever alguma coisa ali, mas foi muito comovedor o que eles escreveram. A gente está realmente na contagem regressiva, então eu quero te parabenizar. Esse é o terceiro livro. O Marquinho é jornalista, professor universitário, historiador, doutor em história, melhor dizendo, e nesse livro resgata histórias 100% reais
de muitos anos de vida, de família, de viagens, e vale a pena. Eu deixo mais uma vez aqui, ó, o e-mail. Opa, eu tô errando nos... Isso é coisa de novata, né? Eu tô aprendendo a fazer as lives, e com muito orgulho você está estreando nessa live aqui. Nada, que coisa, hein? Coisa bem boa que ele fez. Não é assim, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Estava tão escondidinha, estava tão quietinha, fui provocada, entre outras pessoas pela Luciana Marques, do Arte Blitz, e, então é muito legal. E é muito legal a gente ter contado com tanta gente querida nos acompanhando. Obrigado para todo mundo. A live vai ficar disponibilizada, então dá para olhar a qualquer momento. Ó, mais beijos aqui, deixa eu ver. O Eduardo Pinzon, a Nádia, querida, lá de Goiás, elogiando, dando os parabéns. O Mário Estel também, dizendo que é muito bom. Vocês vão adorar mesmo, é o livro. Agora foi só mesmo um chorinho, assim, do que vem nessas quantas páginas? 190, quase 200 páginas. 200, mas é 195, vamos dizer assim. Quase 200 páginas. Super parabéns, muito, muito obrigada. De novo, que as pessoas possam reconhecer toda, assim, a grandeza do teu talento, Marquinhos. E eu tenho uma gratidão enorme, não só por essa entrevista, mas pelo que você fez por mim profissionalmente e por você ter sido a estrela do documentário Hermenegildo. O Marquinhos, um dos primeiros jornalistas a ter estado lá no desastre ambiental de 1978, foi quem me provocou a fazer isso. Então, você e sua família também fazem parte de uma maneira muito forte da minha vida, e eu só tenho beijos para mandar para você, Clarissa, Bibi, Dio, meninos e todo mundo. Obrigado, Dani, muito obrigado. Aí a Lu Barcelos de São Paulo, a Imara Alves, elogiando a estreia, o Gustavo lá de Buenos Aires, o Fernando Magalhães aqui também. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar a Clarissa. Onde é que está a Clarissa? Isso tudo é aprendizagem, gente. Tem uns recados muito carinhosos, o Renato Prezinski. Queria mostrar aqui, o do Vila, né? Não, peraí. Quem que eu estou achando aqui? O Fernando Magalhães, coronel. Ó, Fernando Magalhães. Coronel, grande. O coronel, Dani, o coronel é tão legal que foi promovido a general já. É bem isso, é essa tua agilidade no pensar que... Olha, sucesso para todos nós, Imara. Um beijo enorme. Ana Mota também dizendo lá de Minas. Você está com uma audiência quase internacional, de todo lado desse Brasil, né? Te cuida, JN. Te cuida, JN. Aqui, ó, a Ana, estou mostrando a Ana, a Carla Hartmann lá de Cândido Godói. Enfim, foi um grande prazer, Marquinhos, que a gente se reencontre muitas vezes e que tu segue nesse momento tão produtivo da tua vida e da tua pandemia, que cada um possa fazer, que eu acho que o bonito é isso, aproveitar o que a vida oferece fazendo o melhor, né? É assim que tem que ser. Né, Marquinhos? Dani, muito obrigado, então, para ti, te agradeço muito aí, tá? E agradeço o pessoal aí que, enfim, que ficou essa uma horinha aí ouvindo o nosso bate-papo aí. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado. Olha só, faltaram muitas histórias, diz a Clarissa, mas em breve, depois do nascimento do segundo neto. Só imagina o que vem por aí. Com certeza. Beijo para você, para todos. Beijo para todo mundo. Se encontre logo. Tá bom? Valeu, Marquinho. Então é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado. Fico muito orgulhosa e por estarem me acompanhando assim no início desse desafio que é fazer lives. Nossa, tem sido emocionante. Um beijo para todos. Desfrutem a tarde e o final de semana. Até breve.